Conseguiu? Conseguiu. Então, como eu estava falando, né? Aqui fala Neemias, que era o Tissarte. Tissarte, o que é Tissarte? Vamos ver o que é isso, né? O Tissarte, ele é um título antigo que era dado para, com um significado tipo assim, governador, né? Uma pessoa de altíssima dignidade. Ele era escolhido como Deus, né? Como uma pessoa de altíssima dignidade, como governador daquele povo. Era o Neemias. E os sacerdote era autoridade, era um ministro que ele era consagrado para tal coisa. E os escribas eram uma espécie de secretário, de um arquivista, aquilo que anotava, que escrevia, tipo os secretários, eram os escribas. E os levitas, né, todos nós sabemos que são os descendentes da tribo de Levi, né? Das 12 tribos de Israel, eram chamados os levitas. Eles cuidavam da manutenção do templo e do ensinamento, para que se fosse feito, vamos supor hoje a gente faz um culto ao ar livre, aí se reúne, né? Se reúne o pastor na figura de autoridade máxima ali daquele culto, né? Naquele movimento que teve lá com Neemias, a autoridade maior era Neemias e Esdras, mas tinha que ter os escribas, os levitas, todo esse povo para fazer esse movimento, esse culto ao ar livre, trazer a palavra do Senhor para as pessoas. E naquele momento ali, eu acredito, eu fico assim, conjecturando, que era uma grande multidão que tinha sede de ouvir a palavra, né? E aquelas pessoas, elas têm que estar preparadas, não é de qualquer jeito que a gente vai levar a palavra de Deus para as pessoas. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar, quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente não sabe aquilo que a gente vai falar, né? Pegar a Bíblia, pegar um dicionário, pegar alguns livros e procurar entender aquilo que a gente está falando. Por isso que eu fui minuciosamente pegar o significado do que era Tissarte, porque eu, sinceramente, eu não sabia. Vou falar com os irmãos, com as irmãs. Eu tiro começando de mim. Eu gosto de esmiuçar tudo que a gente vai falar. Até aqui estão me entendendo? Tudo ok? Graças a Deus. Então vamos lá para o que é que quer descrever esse versículo aqui de Neemias. Aqui descreve que naquele momento que o povo de Israel se sentava para ouvir a palavra de Deus, que foi transmitida através do sacerdote do Esdras, né? O pessoal, ele se emocionava, o pessoal chorava, o pessoal se aquebrantava, né? Reconhecendo os seus pecados e reconhecendo a distância que eles tinham de Deus. Mas Neemias e os levitas, que os levitas eram aqueles mensageiros que levavam as leis, que traziam as leis, né? Que explicavam para o pessoal o que significava tudo aquilo ali, eles instruíam para que as pessoas não se entristecessem, não ficassem tristes, porque aquele dia ali era um dia santo, era um dia de celebração, foi um dia de celebração. Então os levitas, eles orientavam o povo: olha, vocês têm que comer, vocês têm que beber, né? Vocês têm que compartilhar dessa alegria com esse povo, nada de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Isso foi falado naquele momento. O ponto central é a transição da tristeza, né? A transição da tristeza por suas falhas para uma alegria redentora. O pessoal estava triste porque reconheceu que estava distante do Senhor, né? Porque eram pecadores, mas que tinham que transformar essa tristeza, esse choro, na alegria redentora do Senhor, né? Que precisava ter consciência, mas precisava de alguém que chegasse e dissesse: ó, nada de choro, vamos nos alegrar, porque hoje é dia consagrado ao nosso Deus, é um dia de alegria. Então, essa alegria redentora, ela é baseada no quê? No perdão e na comunhão com Deus, que nos fortalece, né? Em vez de nos focar no lamento, em nos focar na tristeza, em nos focar nas reclamações, em nos focar nas coisas que nos entristecem. A gente tira o foco da tristeza
e coloca o foco na alegria redentora do Senhor. Eu tenho um Deus que tudo posso, a minha alegria vem do Senhor. Naquele momento de tristeza, de quebrantamento, os levitas estavam ali para orientar aquele povo. Nada de tristeza. Minha irmã Yara, minha irmã Tati, Madalena e as demais, nada de tristeza. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos trocar a tristeza, que às vezes a gente fica triste, pela certeza de que o Senhor vai nos trazer alegria. Eu tenho essa certeza. Quem tem, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, assim, eu tirei esse ensinamento nessa palavra do quebrantamento genuíno, do quebrantamento coletivo, que foi necessário que tivesse um grupo que levasse até essas pessoas o conhecimento da palavra. É o que Deus está querendo dizer para cada um de nós aqui. O Senhor, Ele nos escolheu para levar a palavra dEle, para que as pessoas que estão lá fora sejam quebrantados diante da palavra. Deus, Ele usa cada um de nós aqui para levar isso para as pessoas. Muitas vezes tem uma pessoa que está triste, que está passando por situação difícil, que não conhece a alegria que vem de Deus. Essa alegria que nós temos. Então, cada um de nós aqui somos usados para isso. Trazendo para um contexto geral, o que é o quebrantamento pela palavra, eu anotei algumas coisas aqui. Eu espero que as irmãs consigam entender e depois a gente vai dar oportunidade para que as irmãs também me ajudem, umas ajudando as outras aqui a entender o que é esse quebrantamento genuíno. Essa aqui fala o seguinte: a leitura da lei revelou o quê? A condição espiritual do povo, gerando choro e arrependimento. Está bem claro que a leitura naquele momento ali levou o quebrantamento coletivo. Todo o pessoal que estava ouvindo a palavra foi um coletivo, não foi só um nem dois, foi todo o grupo. Todo o grupo se envolveu com aquele culto que estava acontecendo ali naquele momento, com a leitura da lei. Eles se envolveram para o quê? Para que houvesse um arrependimento genuíno. Segundo ponto, primeiro foi o quebrantamento pela palavra. O segundo ponto é a reorientação para a alegria. Teve o quebrantamento para a palavra e teve uma reorientação para a alegria. Transformar o choro, transformar a tristeza, transformar o lamento em alegria, que é essa alegria que vem do Senhor. Tem a liderança, como Neemias e Esdras, que eles intervieram para redirecionar essa emoção, aquela emoção de tristeza, de choro. Neemias e Esdras, eles foram colocados ali para redirecionar aquela tristeza, aquele lamento, aquele choro, redirecionar essa emoção para a emoção da alegria. Como? O choro era válido, sim, porque através do choro demonstraram o que estavam sentindo. Houve aquele quebrantamento, eles choravam. E a gente chora quando a gente está quebrantado diante de Deus. Mas aquele choro, ele não podia ofuscar, ele não podia tirar o sentido daquele culto, que era o quê? Que era a alegria de reconhecer que o Senhor, Ele nos fortalece, Ele transforma lágrimas em sorrisos. Até aí estão entendendo, Então, eu anotei esses 2 pontos do contexto, do significado da palavra de Neemias, que foi quebrantamento pela palavra e reorientação para a alegria. Tem que haver choro, sim, para que haja o quebrantamento, mas teve uma reorientação daquela situação, daquele choro, para trazer com que as pessoas se antenassem na palavra de Deus, confiassem na palavra de Deus, que aquele choro ia trazer arrependimento, e aquele arrependimento ia trazer o quê?
as pessoas iam se prostrar diante do Senhor, reconhecer o seu erro, os seus pecados e pedir para que Deus os limpasse e desse uma nova vida, que era essa alegria que a gente busca. Né? Então, resumindo, né, esse quebrantamento coletivo, o que é que marca essa passagem para a gente? Ela marca a passagem do reconhecimento do pecado para a alegria da redenção, da restauração em Deus, onde o perdão divino se torna a fonte de força e celebração para o povo. Quebrantamento coletivo marca a passagem do reconhecimento do pecado para a alegria, da redenção e da restauração em Deus, onde o perdão divino se torna a fonte de força e celebração para o povo. Depois que houve o quebrantamento, depois que todos entenderam o significado da palavra, que os sacerdotes, os levitas e os escribas estavam ali para levar, eles tomaram ciência, eles entenderam a palavra, se aquebrantaram, choraram, se arrependeram e tiveram o quê? Tiveram a chance de conhecer a palavra, de fazer com que aquela palavra entrasse nos vossos corações e dissesse: eu quero uma transformação. Eu quero transformar o meu lamento em alegria. Eu quero transformar o meu choro em alegria. Então, minhas irmãs, foi isso que eu entendi com essa leitura do livro de Esdras hoje. E eu tenho certeza que cada uma de nós que estamos aqui também temos essa certeza que nós podemos transformar choro em alegria, porque nós confiamos no Deus que muda todo e qualquer plano. Quem estiver passando por alguma tristeza, por alguma situação difícil, que acha que não vai acontecer, está demorando, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas nós podemos buscar com fé, com a certeza de que tudo vai ser resolvido. Vamos parar de reclamar, vamos parar de lamentar, vamos colocar na mão do Senhor aquilo que o Senhor pode resolver, porque o que a gente pode, a gente faz. A gente cuida do que a gente pode cuidar. Mas quando a gente não consegue, vamos entregar para Deus na certeza de que Deus vai fazer. Eu estou dizendo isso porque alguém está precisando ouvir. Alguém está precisando se encorajar. Alguém está precisando de dizer: o meu Deus é um Deus que me prometeu. Deus prometeu para cada um de nós uma vida digna. Então nós vamos ter. Mas no que depender de nós, nós temos que fazer. Né? Não é a Luísa que vai resolver por mim. Não é a Cláudia. Não é a Madalena, não é a Tati, não é a Yara que vai resolver aquilo que eu tenho que resolver. Né? A gente pode orar umas pelas outras, mas tem situações, principalmente situações emocionais, que se a gente não resolver, se a gente não der um basta, peraí, vou parar hoje. A partir de hoje, eu não reclamo mais, eu não me lamento mais, eu só vou agradecer, porque o meu Deus me prometeu e Deus vai me dar força. Então, essa palavra que eu trago para as irmãs hoje, e eu agradeço a oportunidade, né? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para o grupo o que é esse quebrantamento coletivo, né? E que continuemos orando umas pelas outras, ajudando umas às outras, e se for necessário que possamos exortar no momento que haja uma necessidade, no nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Beijo, eu amo vocês. Vamos aos comentários agora.